O novo mistério de Jungkook, que está deixando a internet em choque, galera do K-pop Coreia. Eu preciso começar esse vídeo com uma pergunta que simplesmente explodiu entre os fãs nos últimos dias. Como é possível alguém ficar tanto tempo longe dos palcos e ainda assim continuar dominando o mundo inteiro? Porque enquanto muita gente achava que o nome de Jungkook poderia esfriar depois do alistamento militar, aconteceu exatamente o contrário. O impacto dele parece maior do que nunca. E o mais assustador? Existem sinais de que Jungkook pode estar preparando algo gigantesco em segredo. Nos últimos dias, uma sequência de acontecimentos fez os fãs acreditarem que o integrante do BTS está entrando em uma nova fase da carreira. Uma fase mais ousada, mais misteriosa e talvez até mais perigosa para a indústria do K-pop. Teve polêmica envolvendo a Copa do Mundo. Teve recorde absurdo quebrado mesmo sem promoção. Teve coleção exclusiva de moda viralizando no mundo inteiro. E teve até rumores de que Jungkook estaria planejando movimentos totalmente diferentes do que os fãs imaginavam. Mas calma, porque o que mais chamou atenção não foi apenas o sucesso, foi o comportamento dele. Os fãs começaram a perceber mudanças. Mudanças no visual, mudanças na forma como ele fala, mudanças no jeito como ele aparece publicamente. E isso reacendeu uma teoria que está deixando muita gente surtando. Será que Jungkook voltou ainda mais poderoso do que antes? Ou será que ele está escondendo alguma novidade que pode mudar completamente o futuro do BTS? Porque quanto mais detalhes aparecem, mais os fãs acreditam que alguma coisa gigantesca está acontecendo nos bastidores. E sinceramente, depois de tudo que apareceu essa semana, eu acho que essa pode ser a fase mais importante da carreira dele. Então já deixa o like porque esse vídeo vai ficar absurdo. E se prepara, porque hoje a gente vai falar sobre a nova era misteriosa de Jungkook que está deixando a internet completamente em choque. Tudo começou quando o nome de Jungkook simplesmente voltou aos assuntos mais comentados do mundo. E o motivo foi inacreditável. Muita gente começou a comparar o novo hino da Copa do Mundo de 2026 com Dreamers, música que Jungkook apresentou na Copa de 2022. Só que o que era para ser apenas uma comparação musical acabou virando um verdadeiro caos nas redes sociais. Milhares de pessoas começaram a dizer que nenhuma música conseguiu causar o mesmo impacto que Dreamers. E do nada, o nome de Jungkook explodiu outra vez. A música voltou a viralizar. Os vídeos da apresentação começaram a subir milhões de visualizações novamente. E os comentários eram todos parecidos. Tragam Jungkook de volta. Isso sim era um hino de Copa. Ninguém conseguiu superar o Jungkook. O mais bizarro é que isso aconteceu anos depois da apresentação original. Ou seja, mesmo sem lançar nada novo relacionado ao futebol, Jungkook conseguiu voltar ao centro das atenções do evento esportivo mais famoso do planeta. Isso fez muita gente perceber uma coisa. O impacto dele talvez tenha sido muito maior do que imaginávamos naquela época. Porque normalmente músicas de Copa explodem por alguns meses e depois desaparecem. Mas Dreamers parece continuar viva. E quando os fãs perceberam isso, começaram as teorias. Algumas pessoas acreditam que a FIFA pode querer Jungkook novamente em futuros eventos. Outros acreditam que esse ressurgimento do nome dele não aconteceu por acaso. E claro, teve quem começasse a imaginar uma nova fase global ainda maior. Porque vamos ser sinceros, Jungkook já não parece apenas um idol de K-pop. O nome dele está começando a funcionar como o de uma estrela pop mundial. E isso assusta muita gente. Enquanto toda essa discussão acontecia, outra notícia apareceu. E essa deixou os fãs completamente surtados. Seven ultrapassou 600 milhões de visualizações. Sim, mesmo depois de tanto tempo, a música continua crescendo como se tivesse sido lançada ontem. E isso virou um dos assuntos mais comentados entre os fãs do BTS. Porque muita gente começou a perceber o tamanho real da era Golden. Na época do lançamento, já parecia gigantesco. Mas agora os números estão mostrando que talvez aquilo tenha sido ainda maior do que imaginávamos. O mais impressionante é que Jungkook conseguiu isso praticamente sem atividades normais de promoção, sem turnê mundial solo, sem apresentações constantes, sem aparecer toda semana em programas. Mesmo assim, os números continuam subindo. E isso fez muita gente perguntar uma coisa. Se Jungkook conseguir esses resultados parado, o que aconteceria se ele resolvesse voltar com tudo? Porque muitos artistas precisam aparecer o tempo inteiro para manter relevância. Mas Jungkook parece funcionar ao contrário.
Quanto mais tempo ele fica longe, maior fica a expectativa. E quando ele aparece, a internet explode. Alguns fãs até começaram a chamar isso de efeito fantasma do Jungkook, porque mesmo ausente, ele continua dominando. E sinceramente, existe algo muito estranho nisso, porque parece que a popularidade dele não está diminuindo, parece estar crescendo. Mas foi nesse momento que uma coisa começou a preocupar os fãs: a mudança de imagem. Nos últimos conteúdos, entrevistas e campanhas, muita gente percebeu que Jungkook parece diferente, mais sério, mais silencioso, mais misterioso e, principalmente, mais confiante do que nunca. Alguns fãs disseram que ele parece alguém totalmente diferente da época de debut. E, honestamente, talvez estejam certos. Porque antigamente Jungkook passava aquela imagem de McKnight tímido. O garoto quieto, fofo, engraçado. Só que hoje a energia dele parece completamente diferente. Agora ele transmite presença, poder, controle. E isso ficou ainda mais evidente depois das campanhas recentes de moda. Teve gente dizendo que ele parece um astro de Hollywood. Outros disseram que ele já ultrapassou a imagem tradicional de idol. E teve fãs surtando porque ele parece cada vez mais confortável sendo visto como um artista global adulto. Só que essa mudança também gerou debates, porque alguns fãs começaram a sentir falta do Jungkook antigo, enquanto outros acreditam que finalmente estamos vendo quem ele realmente é. E isso criou uma divisão enorme. Tem gente que ama essa nova fase, e tem gente que acha que ele mudou demais. Mas independentemente da opinião, uma coisa é impossível negar: todo mundo continua falando dele. E como se tudo isso não bastasse, veio a coleção especial da Calvin Klein. E sinceramente, ninguém esperava o tamanho do impacto. Assim que as imagens foram divulgadas, a internet praticamente travou. Os fãs começaram a compartilhar fotos em todos os lugares. Vídeos de reação explodiram. As roupas começaram a esgotar. E o nome de Jungkook voltou aos trending topics mais uma vez. Só que dessa vez aconteceu algo diferente. As pessoas não estavam falando apenas sobre beleza. Elas estavam falando sobre influência. Porque muitas peças começaram a viralizar simplesmente porque Jungkook apareceu usando. E isso fez especialistas da indústria começarem a comentar uma coisa muito séria. O poder comercial dele pode estar entrando em um nível absurdo. Estamos falando de um artista capaz de transformar praticamente qualquer coisa em tendência global. E isso não acontece com qualquer idol. Na verdade, acontece com pouquíssimos artistas no mundo. A campanha também chamou atenção porque parecia muito mais madura, mais ousada, mais cinematográfica. E muita gente percebeu detalhes curiosos: motocicletas, jaquetas de couro, visual rebelde, expressões mais intensas. Tudo parecia transmitir uma mensagem específica, como se Jungkook estivesse tentando mostrar que entrou oficialmente em uma nova era. Uma era mais adulta, mais livre, e talvez até mais perigosa para os padrões tradicionais do K-pop. Foi então que surgiu uma teoria que simplesmente tomou conta da internet. Alguns fãs começaram a acreditar que Jungkook pode estar preparando o maior momento da carreira dele. E o motivo parece loucura. Mas quando você junta tudo, faz sentido. Pensa comigo. Ele continua quebrando recordes, continua viralizando mesmo afastado, continua sendo citado em eventos globais, continua atraindo marcas gigantes e, ao mesmo tempo, está cada vez mais misterioso. É exatamente isso que deixou os fãs desconfiados, porque normalmente artistas começam a aparecer mais quando estão preparando alguma coisa importante, e muitos fãs acreditam que Jungkook está fazendo justamente o contrário. Ele desaparece, cria expectativa, e então surge com algo gigantesco. Alguns começaram a suspeitar de um novo álbum solo, outros acreditam em uma turnê. Teve até quem dissesse que Jungkook poderia lançar músicas em inglês novamente para dominar o mercado ocidental. Mas existe uma teoria ainda mais forte, a de que Jungkook pode voltar completamente diferente artisticamente, mais envolvido na produção, mais autoral, mais ousado musicalmente. E sinceramente, depois de tudo que aconteceu na era Golden, isso parece totalmente possível, porque aquela fase mostrou uma coisa importante. Jungkook consegue funcionar perfeitamente fora da estrutura tradicional do BTS, e isso mudou completamente a forma como o mundo vê ele. Só que toda essa situação acabou criando outra discussão gigantesca: o futuro do BTS. Porque quanto maior fica o sucesso individual dos membros, mais os fãs começam a se perguntar como será o retorno do grupo.
E no caso de Jungkook, essa discussão parece ainda maior. Isso porque muita gente acredita que ele poderia facilmente seguir uma carreira solo gigantesca. Estamos falando de números absurdos, streams gigantes, recordes históricos, marcas internacionais, sucesso global. E claro, uma popularidade assustadora. Só que ao mesmo tempo, Jungkook sempre demonstrou um carinho enorme pelo BTS. E isso deixa os fãs ainda mais confusos, porque existe um equilíbrio muito delicado acontecendo. Por um lado, ele parece pronto para dominar o mundo sozinho. Por outro, ele continua ligado ao grupo que mudou sua vida. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão interessante, porque ninguém sabe qual será o próximo passo. Será que o BTS vai voltar ainda maior? Será que Jungkook vai focar mais em carreira solo? Será que ele vai equilibrar os dois? Ou será que existe algum plano gigantesco sendo escondido? A verdade é que ninguém sabe. Mas os fãs estão observando cada detalhe, cada postagem, cada aparição, cada mudança no visual, cada entrevista. Porque qualquer pequeno sinal já é suficiente para causar uma explosão na internet. Só que existe outro detalhe que deixou muitos fãs intrigados: o comportamento dele. Muita gente percebeu que Jungkook parece mais cuidadoso ultimamente, mais reservado, como se estivesse protegendo alguma coisa. E isso reacendeu discussões antigas. Alguns fãs acreditam que ele sofreu muita pressão durante os últimos anos, especialmente depois do sucesso gigantesco de Seven, porque naquele momento, tudo que Jungkook fazia virava notícia. Tudo. Se ele mudasse o cabelo, viralizava. Se aparecesse em uma live, explodia. Se falasse uma frase diferente, virava debate mundial. E talvez isso tenha mudado a forma como ele enxerga a fama. Porque hoje ele parece muito mais seletivo, mais estratégico, como alguém que entende perfeitamente o impacto que possui. E, sinceramente, isso pode ser extremamente perigoso para a indústria. Porque artistas que aprendem a controlar mistério costumam ficar ainda maiores. E Jungkook parece ter entendido isso perfeitamente. Uma coisa curiosa começou a acontecer recentemente. Pessoas que nem acompanham K-pop começaram a reconhecer Jungkook. E isso é muito importante, porque existe uma diferença enorme entre ser famoso dentro do K-pop e ser famoso globalmente. E muitos especialistas acreditam que Jungkook já ultrapassou essa barreira. Hoje ele aparece em campanhas internacionais, em rankings globais, em discussões sobre moda, sobre música, sobre cultura pop, e até pessoas que nunca ouviram BTS sabem quem ele é. Isso é gigantesco, porque poucos idols conseguiram atingir esse nível. E muitos fãs acreditam que o auge dele ainda nem começou, principalmente porque existe um detalhe assustador. Jungkook ainda é muito jovem, ou seja, ele ainda pode evoluir muito mais artisticamente. E quando os fãs percebem isso, começam a surtar, porque se ele já domina tudo agora, como será daqui a alguns anos? Mas agora vamos falar da teoria que mais está deixando os fãs enlouquecidos: o possível novo álbum. Tudo começou quando fãs começaram a analisar entrevistas antigas, campanhas recentes e até pequenas frases ditas por Jungkook. E segundo essas teorias, ele estaria preparando uma nova identidade musical, mais pessoal, mais intensa, mais emocional. Alguns acreditam que ele quer mostrar um lado ainda mais verdadeiro. Outros acham que ele pode experimentar gêneros completamente diferentes. E tem quem diga que o próximo projeto dele pode ser ainda maior do que Golden. O mais curioso é que muitos fãs perceberam algo estranho. Jungkook parece estar absorvendo influências de vários estilos diferentes. Moda mais rebelde, visual mais cinematográfico, postura mais confiante. Tudo isso fez os fãs acreditarem que a próxima era dele pode ser totalmente inesperada. E, sinceramente, isso combina muito com Jungkook, porque uma das coisas mais perigosas sobre ele é que ninguém consegue prever completamente o que ele vai fazer. Pode parecer exagero, mas muitos fãs começaram a usar exatamente essa palavra: medo. Porque quanto mais eles analisam os números de Jungkook, mais percebem que o retorno dele pode ser absurdo. E não estamos falando apenas de sucesso normal, estamos falando de impacto cultural. Porque quando Seven foi lançado, parecia que o mundo inteiro estava falando da música. TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, tudo explodiu ao mesmo tempo. E agora existe uma sensação muito forte de que isso pode acontecer novamente, só que em uma escala ainda maior, especialmente porque a expectativa acumulada está gigantesca. Quanto mais tempo Jungkook fica distante,
mais as pessoas criam ansiedade, e isso transforma qualquer retorno em um evento. Talvez seja exatamente por isso que tantos fãs estão surtando, porque eles sentem que alguma coisa enorme está chegando, mesmo sem confirmação oficial. Mas no meio de toda essa loucura, existe uma pergunta que ninguém consegue responder. O que Jungkook realmente quer? Porque às vezes ele parece alguém apaixonado pela música. Outras vezes parece alguém cansado da pressão. Às vezes parece pronto para dominar o mundo. E em outros momentos, parece querer desaparecer completamente. Talvez seja justamente isso que torna ele tão fascinante. Jungkook nunca parece totalmente previsível. E talvez nem ele mesmo saiba exatamente onde quer chegar. Mas existe uma coisa que parece clara. Ele não quer ser apenas mais um idol. E honestamente, acho que ele já deixou isso para trás faz tempo. Hoje, Jungkook parece estar entrando em uma categoria totalmente diferente. Uma categoria onde poucos artistas conseguem chegar. A categoria de fenômeno global. E depois de tudo isso, eu preciso perguntar para vocês. Será que estamos prestes a ver a maior era da carreira de Jungkook? Ou será que toda essa expectativa está ficando grande demais? Porque, sinceramente, cada novo detalhe faz parecer que alguma coisa gigantesca está sendo preparada. Os recordes continuam aumentando. As marcas continuam apostando nele. Os fãs continuam surtando. E o nome dele continua dominando a internet mesmo sem precisar aparecer o tempo inteiro. Isso definitivamente não é normal. E talvez seja exatamente isso que torna Jungkook tão perigoso para a indústria. Porque enquanto muitos artistas precisam correr atrás da atenção do público, parece que a atenção do mundo corre atrás dele. Então comenta aqui embaixo. Qual você acha que será a próxima grande novidade de Jungkook? Novo álbum? Turnê? Nova parceria internacional? Ou algo totalmente inesperado? E claro, se você quer mais vídeos gigantes sobre BTS e K-pop, já se inscreve no canal porque os próximos vídeos vão ficar ainda mais absurdos. Até a próxima.